Pastor, na lição de hoje é o destino da alma humana. Pastor, gostaríamos de perguntar qual é a verdade sobre a alma? Para onde vai a alma depois que o homem morre? Eu gostaria de saudar todos os filhos do Pai, todos os filhos e filhas em todos os Estados Unidos, no Canadá e na Europa, no Oriente Médio, onde quer que você esteja escutando ou assistindo esse programa. Esta é uma série de mensagens e maná de revelações. Eu gostaria de compartilhar com todos vocês esse maná particular de revelações que foram projetados de modo que todos os filhos do Pai que tenham entrado na nação do reino, os cidadãos do reino, possam, portanto, crescer espiritualmente e nos tornarmos cidadãos do reino responsáveis. E nos tornaremos filhos e filhas, seremos enviados pelo Pai. Isso quer dizer que também vão se tornar galhos frutíferos, que o Pai pode usar para trazer os frutos que posteriormente serão agradáveis a Ele. Como Ele diz em João 15:8, assim é meu Pai glorificado, quando trazeis muito fruto, para que se tornem meus discípulos. Então, nessa versão em inglês do meu maná de revelações, tudo isso está projetado para aqueles que não conseguem falar nosso dialeto, em Tagalo ou Cebuano, com a nossa cidadania do reino internacional. Essas lições estão planejadas para fazer com que você entenda e você seja iluminado com as palavras deste maná de revelações que estou compartilhando com os filhos do Pai em todos os lugares do mundo. Então, a lição de hoje e o maná de revelações é sobre o destino da alma humana. E antes disso, irmãos e irmãs, a verdade real sobre a salvação não é apenas sobre o aspecto físico, não é apenas sobre seu estado mental, mas sim sobre sua alma. E esta alma que é a parte mais importante de você, onde o Pai depositou em você e que veio dele e que nunca vai morrer, mas é o verdadeiro você. De modo que na nossa criação, o Pai criou o homem, o formou à sua própria imagem. E a partir do momento que o homem foi formado, Deus foi até ele e soprou em suas narinas o sopro da vida. E a palavra de Deus diz, e o homem se tornou uma alma vivente. Então nós somos uma alma vivente, uma alma que está viva. E que é uma criação do Pai Todo-Poderoso, dada a nós, é a maior obra-prima como as criações mais baixas, animais e plantas e por aí vai. Nós somos a obra-prima do Pai. Então, a pergunta que sempre vem até nós é: o que é alma? A palavra do Pai nos ensina que o homem é composto de três partes: o corpo, a alma e o espírito. O corpo nos diz de onde viemos. Ele volta para o pó, porque do pó ele veio. Em Gênesis capítulo 3, versículo 19, e Eclesiastes capítulo 3, versículo 20. E a alma nos diz quem nós somos. Esse é o sopro da vida, dado a nós em Gênesis capítulo 2, versículo 7. A alma que vem do Pai e que nos conecta com os nossos 5 sentidos. Isso define quem nós somos. Quem você é a alma que está dentro de você. E a alma quem te dá essa vida. Quem te faz respirar, quem te faz ver, te faz escutar, faz você saborear e faz você sentir o cheiro, faz você sentir a dor ou sentir o conforto da vida. É a alma quem faz isso. E essa alma é a alma que vive agora dentro de você. E essa alma é que precisa de salvação. É essa alma
que tinha sido separada da perfeita comunhão com o Pai Todo-Poderoso por causa de Satã, Lúcifer e suas enganações. Usando aquela serpente no Jardim do Éden, por meio do engano, acabamos nos tornando espiritualmente mortos. E a nossa comunhão com o Pai desapareceu dessa forma. E acabamos sendo expulsos do Jardim do Éden, onde a vontade dele está sendo feita. Então, em resumo, essa vida que você tem hoje, conhecendo tudo ao seu redor, o mundo espiritual e físico, quem conhece tudo isso é a alma. Quem te diz quem você é. Quem te fala sobre as coisas ao seu redor e te dá o conhecimento sobre o porquê de você estar aqui. E também te dá o conhecimento sobre o seu ambiente e a sua atmosfera, seus parentes e amigos, aqueles ao seu redor. E te dá todo o entendimento. E tudo isso vem da alma. O Espírito nos diz quem é o nosso Criador. Vem no comando as palavras, a semente que está implantada em nós e nos dá o Espírito. Sabe que há muitas pessoas hoje que caminham por aí com um corpo e uma alma, mas não têm o Espírito. É o Espírito quem nos conecta e nos diz e nos dá sabedoria e entendimento sobre quem nos criou. É o Pai Todo-Poderoso, o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Foi Ele quem nos criou. Sem esse conhecimento e sem essa relação, você não tem um espírito. O teu espírito que faz você pensar, faz com que você olhe para as coisas de forma diferente daquela que o Pai quer que você pense. Então, esse espírito não terá vindo dele. Ele não vem do Pai Todo-Poderoso. Agora, nossa conexão é com o governo de nós mesmos, nossa vontade humana. Essa vontade humana substitui o Deus que deveria estar vivendo em nós. Então nos tornamos o Deus, obedecendo nossa própria vontade humana. E isso estava sob a instigação de Satã, quando ele disse: se você comer desse fruto proibido, pois o Pai diz, de todos os frutos do jardim, podereis comer livremente. Mas do fruto que se encontra no meio do jardim, dele não comereis, porque no dia que dele comerdes, certamente morrereis. E Satã, Lúcifer, o demônio, veio e distorceu as palavras do Pai, o comando do Pai, que deveria estar vivendo dentro deles, que deveria ser uma parte de Deus, e que deveria ser aquilo que Deus ia cumprir dentro deles, conhecendo plenamente a vontade do Pai. Eles rejeitaram isso por meio de um engano, e ao invés de Deus viver neles, passou a ser Satã, Lúcifer, o demônio, através da vontade humana, chamado semente da serpente, que agora passou a viver em nós, e que foi a substituição de quem Deus era dentro de nós. E acabamos nos tornando um Deus, seguindo nossa própria vontade humana. E Satã se tornou motorista e nos tornamos o veículo. Então, o espírito que está dentro de nós agora é o espírito de desobediência. Não é o espírito de obediência que vem de Deus, o espírito de desobediência que vem do demônio. Então, essa vontade humana, o espírito de desobediência, nos ensina e como nos tornamos Deus, substituição do verdadeiro Deus. Agora, podemos definir o que é bom e o que é ruim de acordo conosco. Podemos definir o que é bom e o que é ruim, o que está certo e o que está errado de acordo conosco. Não mais de acordo com Deus, porque fomos cortados dessa comunhão com Deus e já não escutávamos mais sobre Ele. Já não sabíamos mais como era a vontade dele e fomos abandonados por esse espírito que supostamente deveria estar vivendo em nós. Por causa de algum espírito grande aí na malevolência, nos afastou dessa relação e agora acabamos seguindo nossa própria vontade e nos tornamos um Deus dentro de nós mesmos. E esse é o espírito que passou a nos guiar,
que é o espírito de Satã, Lúcifer, o demônio, sem que soubéssemos disso. Salvação significa que vamos voltar, trazendo o nosso corpo e nossa alma, então nos arrependermos e então erradicarmos esse espírito de desobediência dentro de nós, por meio do arrependimento, ou dizermos: a partir de agora, Pai, não minha vontade, mas que a tua vontade seja feita. Esse é o significado do governo do reino dos céus aqui nesta terra hoje, quando ele diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Quer dizer que vocês têm que se arrepender, porque o governo de Deus está aqui ou está próximo. E eu, como filho indicado de Deus, o cumprimento do Antigo e do Novo Testamento, tem uma mensagem, com a mensagem do Pai Todo-Poderoso no Espírito. E essa mensagem diz a você exatamente: neste momento, o reino dos céus já está aqui. É por isso que a minha mensagem é: arrependa-se, pois o reino dos céus já está aqui. Isso significa: renda-se, pois o governo de Deus já está aqui. Esse governo nos governa com as verdadeiras leis espirituais escritas em nossos corações, em nossas mentes. É um governo, é um reino com uma legislação mais elevada. Você pode se tornar um rei novamente. É um reino de uma dimensão mais elevada. É a dimensão do Espírito, então. Quando você se arrepende e você quer ser salvo dos enganos do pecado, em que tínhamos perdido tudo, a filiação realiza, vamos voltar, então, vamos erradicar aquele espírito antigo que não deveria estar lá e receber o verdadeiro espírito de obediência ao Pai, que deveria estar lá. Esse é o verdadeiro espírito que nos dá o conhecimento, sabedoria e entendimento de que nós somos de fato a criação do Pai, pois Ele é o nosso Pai, nosso Deus, e que nós somos seus filhos. Nós somos a criação dele. Nós somos seus filhos e filhas. A menos que você volte para o conhecimento e entendimento dessa relação, a menos que você faça isso, você não estará salvo. Salvação tem a ver com isso. O conhecimento que vem até você, você vai aceitar e receber. Eu sou seu modelo. É um padrão em relação a isso. E é sobre isso que é esta aula. Aos olhos do Pai, uma alma sem espírito estará morta. Lembre-se que o espírito é o conhecimento que vem de uma dessas duas fontes, ou do demônio, ou de Deus. Ou do demônio usando sua semente de serpente e sua vontade humana, ou de Deus, usando sua liberdade de escolha para seguir a vontade dele e obedecê-la. E quando você faz isso, aí o Espírito de Deus que habita em você vai te reconectar com aquela relação rompida e comunhão. E o Jardim do Éden agora está restaurado. Você é o Jardim do Éden do Pai. Eu sou o Jardim do Éden do Pai. E nós estaremos na plena restauração dessa comunhão rompida quando nós acolhemos e aceitamos essa mensagem. Essa é a mensagem do Filho indicado, que está sendo propagada no mundo inteiro hoje em dia. Então nós, como filhos do Pai, filhos e filhas, nós somos espíritos com corpos. Não somos corpos com espíritos. Somos corpos com espíritos. Por que eu digo isso? Porque nós nascemos de novo no espírito de obediência à vontade do Pai. Esse é o significado de João 3,5. A menos que o homem nasça da água e do Espírito, ele não poderá entrar no reino de Deus. E que espírito é esse com o qual nós devemos nascer? É o espírito de obediência à vontade do Pai, que nós tínhamos desobedecido antes. Agora nós vamos voltar à fonte da nossa criação, o nosso Pai Todo-Poderoso, quando nós nascemos de novo no espírito de obediência depois do arrependimento. Então, o DNA espiritual do nosso Pai Todo-Poderoso estará presente em nós. As características divinas de lealdade, obediência à vontade do Pai, devoção à vontade do Pai, absoluta obediência à vontade do Pai,
que possa estar mais uma vez implantado em nós. Essas características divinas, nossa natureza divina, que vão nos levar à maturidade de sabermos plenamente quem o nosso Pai e quem nosso Deus e Criador é. Eu sou o seu modelo, eu sou o seu padrão em relação a isso. Então, não esqueça isso. Essa alma que deveria ser governada pelo Espírito de Deus, através das palavras dele. Por isso que esse maná de revelações que está aqui é tão importante, porque quando ele me chamou e me levou a 2 montanhas, eu nasci de novo no espírito de obediência no homem, em Kitburg. Mas eu era uma criança, era isso que eu sabia. A única coisa que eu sabia é que eu ia seguir a perfeita vontade do Pai e nada mais. E nós temos que crescer no espírito, nos tornarmos maduros, no espírito de obediência à vontade do Pai. Então ele me levou para uma outra montanha em Tamaion. E minha alma era tão importante contanto que esta alma nos conecta com a fonte principal do Criador, que é o Pai Todo-Poderoso. E eu fui colocado de volta no lugar do meu pai na carne, Adão. Eu também fui tentado na minha inocência, na minha infância. Assim como meu pai na carne, Adão, foi tentado e falhou, eu como a progenia dele, eu como descendente dele, também fui tentado da mesma forma, na minha infância. A diferença entre ele e eu é que eu não sucumbi a essa tentação. Eu prevaleci através da minha liberdade de escolha, decidindo obedecer o Pai, ao invés de desobedecer. E assim eu completei o curso dessa salvação. Eu me graduei nesse lugar. Eu me tornei um superador. E Apocalipse 21:7 se tornou uma realidade na minha vida com o Filho indicado de Deus, quando ele disse: aquele que superar herdará todas as coisas. Ele será meu filho e eu serei seu Deus. O que isso significa, irmãos e irmãs? Eu fui capaz de superar as tentações dessa vontade humana, a semente da serpente tentando voltar, com toda a vingança, tentando fazer de mim um Deus, mais uma vez. E era algo tentador, porque quando você segue a vontade do Pai, você será humilhado e perseguido. Você não é mais o Deus. Você estará tentando seguir a vontade daquele que é mais supremo que você. Você tem que carregar sua cruz. É aí que o diabo vem até você e diz: olha para onde você está agora. Veja quem você é agora. Você está sendo perseguido e humilhado. Você está tão humilhado enquanto antes. Você pode se tornar um Deus de novo, fazendo sua própria vontade. Por que você tem que ficar aqui? Mas eu disse a Satã, Lúcifer, o demônio: eu não vou sucumbir a essa tentação. Eu vou seguir a vontade do Pai. Se eu tiver que comer banana durante 5 anos ou mais, eu vou fazer isso. Se tiver que comer capim todos os dias da minha vida, simplesmente para poder fazer a vontade do Pai, é isso que eu vou fazer. Se eu morrer aqui, se eu morrer agora, eu vou continuar a seguir a vontade do Pai. Meu coração está firme, minha mente tomou a decisão. Nada será capaz de mudar a minha decisão e a minha liberdade de escolha para seguir a Ele, não importa o que aconteça. E então é isso. Eu tomei minha decisão, eu cimentei minha decisão. Irmãos e irmãs, a minha fé se tornou mais forte do que uma rocha, do que quer que o diabo estivesse sugerindo a mim. Tudo que o diabo tentou colocar na minha alma, dúvidas e calúnias, no meu coração, o Deus a quem estou servindo, nada disso me deteve. Nada disso me deteve. Eu não vacilei na minha fé. Eu continuei na minha liberdade de escolha. Eu escolhi ser forte e seguir a Ele, até que eu fui declarado como superador. E depois de 5 anos eu escutei a voz do meu pai, quando ele disse: agora você é meu filho. E esse lugar se tornou o local do Vale da Decisão, a maior batalha espiritual da raça adâmica decaída. E eu agradeço ao Pai. Eu venci a batalha. E eu estou aqui com o Filho indicado de Deus, dizendo para você que esse é o modelo e padrão da justiça do Pai. Diante de vocês, com o corpo
com uma alma e um espírito completo de obediência à vontade do Pai, conhecendo verdadeiramente bem a vontade dele na minha vida. Então, essa vida humana, o físico é o depositório da alma. Consequentemente, é importante que nós a alimentemos bem. O tipo de espírito que nos possuir vai dirigir nossos pensamentos, atitudes e características. Quando nós nascemos da carne, todos os que nascem da carne, os demônios e seres angelicais, estão alinhados, enfileirados, tentando possuir aquele corpo. A mesma coisa acontece no Espírito. Quando nascemos no Espírito de obediência à vontade do Pai, quando você é batizado, e você é batizado no Espírito de obediência à vontade do Pai, os anjos do céu, que são invisíveis e querem se manifestar aqui, no reino dos céus, aqui nesta terra hoje, onde o filho indicado é o administrador, eles também estão enfileirados para possuir o seu corpo, para mostrar a justiça do Pai, a lealdade do Pai, para mostrar ao mundo, aos demônios e ao mundo dos anjos, que este será um outro corpo que possuiremos, para poder propagar a vontade do Pai aqui nesta terra. Então isso é algo muito importante. Nossa alma que nasceu de novo, o espírito de obediência à vontade do Pai, é um instrumento do Pai para propagar a vontade dele e a sua justiça aqui nessa terra hoje. É por isso que quando ele veio, ele deu muita importância para a alma, ao invés de dar importância às coisas dessa terra. Quando ele disse em Mateus 16, 26, pois de que vale a um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? A sua alma é tão importante. Ela é o item mais importante. Se encontra nesse mundo hoje. É mais importante que o ouro. Mais importante que a prata. Mais importante do que todo o dinheiro reunido deste mundo. Nada disso se compara ao valor da alma. Todas essas coisas materiais, todas as coisas que você vê nesta terra hoje, todas essas coisas que enriquecem o homem, tudo isso vai sumir um dia. Mas a alma vai continuar essa vida para sempre, na eternidade, ou no inferno, ou no céu, ou na destruição ou na salvação. Eu estou aqui hoje, nesta luz, nesse sol de iluminação, que vai te iluminar e tirar dessa perdição, para te levar de volta ao caminho da salvação, em que, se você simplesmente abrir seu coração e sua mente, você verá que esse caminho não é o caminho da religião e denominação. O caminho do nosso Pai Todo-Poderoso nos iluminando rumo à verdade, não rumo a algum engano, mas para a verdade. E aqui estou com esse propósito. E por causa dessa sua alma, nascida de novo no espírito de obediência à vontade do Pai, não deveria permanecer como criança, não deveria permanecer como bebê, não deveria permanecer como uma criança. Deve crescer em maturidade espiritual, na estatura perfeita do conhecimento do Filho de Deus, assim como eu. De modo que o Pai, ao lidar com a nossa salvação, não apenas nos dará o dom da salvação, mas também, contanto que estejamos vivos nesse mundo de hoje, nos tratará como galhos frutíferos que levarão fruto a Ele e que vão glorificá-lo. De modo que, nesta terra hoje, nós o servimos. E há tantas coisas que vão testar a sua fé, mas não temais. Nem mesmo aqueles que matam o corpo, quando você servir ao Pai. Eles podem até ameaçar a sua vida, haverá temores, provações e tentações, coisas que vão te visitar. Pode haver fogo, de tentações, tempestades de perseguições, que vão tentar te arrastar. Mas não temais ninguém, coisa alguma, circunstância nenhuma, nenhuma situação na sua vida que possa enfraquecer a tua fé ao seguir a Ele. Não temais, como ele disse, Mateus 10, 28. Não temais aqueles que podem matar o corpo, mas que não conseguem matar a alma. Mas ao invés, temas aquele que consegue destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Isso é tão importante porque fala sobre
A importância da nossa alma quando se trata de servir a Ele. Devemos ser bravos, destemidos, corajosos ao seguir a vontade do Pai, mesmo que Ele peça a nossa honra, a nossa vida, se Ele pedir que nos entreguemos, tudo isso, pois Ele diz, se você amar a si mesmo, mais do que você ama a Ele, você não será digno dele. Quando seguirmos a Ele, devemos carregar a cruz e negar a nós mesmos. E é tão importante que a alma saiba disso. Essa alma tem que ficar firme por si própria. E você, essa alma sobre a qual estou falando, filhos e filhas que foram batizados, filhos e filhas que agora estão seguindo os passos da vontade do Pai. Não se deixe deter ao seguir sua vontade de escolha. Fortaleça sua liberdade de escolha para sempre seguir a vontade do Pai. Em qualquer situação da sua vida em que se pedir para você decidir sobre algo, quando você for levado a uma decisão, em qualquer situação na sua vida, sempre decida pela vontade do Pai. E a alma que precisa dessa salvação é a alma que tinha sido envolvida pela semente da serpente, naquele engano antes. É por isso que estávamos afastados do Pai. Nos tornamos exilados, fomos expulsos do jardim do Éden e já não podíamos mais escutar a voz do Pai e já não podíamos ter aquela comunhão que antes nós tínhamos com Ele e acabamos nos tornando Deus para nós mesmos, interpretando o bem e o mal, de acordo conosco. Isso passa quando você se torna um filho de Deus, nascido no Espírito, de obediência à vontade do Pai. Lembre-se, todas as almas humanas, não importa se eles sabem ou não, contanto que tenham a semente da serpente da vontade humana ou não, todos pertencem a Deus, porque foi Deus quem nos deu essa alma, e essa alma é que deve prestar contas a Ele um dia. Ezequiel 18, versículo 4 diz, eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Hoje em dia as pessoas são muito descuidadas em relação às suas vidas e suas almas. O que vai acontecer se alguém continuar a ser complacente em relação a essas coisas essenciais? Como eu disse, haverá 2 destinos, ou o céu ou o inferno. Quando o homem morre, o seu destino é final. Já não há barganha em relação à forma como ele vai passar a sua eternidade. Como diz a palavra de Deus em Hebreus 9, 27, está determinado ao homem morrer apenas uma vez e depois disso segue-se o juízo. Veja a história presente em Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 21, sobre a alma do rico tolo, quando ele disse aqui, e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens e para muitos anos descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é este homem rico e tolo aqui, sobre o qual se refere Lucas 12, 16 a 21. É um homem de grande fortuna. E ele era tão bem sucedido que um dia ele derrubou aqueles pequenos celeiros para construir maiores. Enquanto ele estava construindo, ele disse à sua alma, alma, descansa, come, bebe e folga, pois há muitos bens em depósito para muitos anos. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite sua alma lhe será pedida. Então, para quem serão essas coisas? Irmãos e irmãs, você não sabe quando você será visitado pela morte. Você não sabe quando essa alma vai partir daquele corpo. A vida física é quando a alma e o corpo estão juntos. É por isso que você tem uma vida física. Você está manifestando nesta terra hoje. Mas quando você morrer fisicamente, haverá uma separação da alma, do corpo.
Você não sabe quando que isso vai acontecer. Talvez você esteja se gabando das suas riquezas. Talvez você esteja se gabando sobre suas ambições. Talvez você esteja se gabando do seu sucesso. Mas será que você sabe que é o Pai que é o proprietário da tua alma? E que Ele pode te pedir essa alma a qualquer momento a partir de agora? Assim como Ele estava falando com esse homem rico e tolo, disse a ele: que tolo que tu és! Pois esta noite a sua alma será tirada de ti. E quem que vai herdar todas essas coisas que você acumulou para si mesmo? Está vendo? Essa é uma das lições da vida, em que, quando vivemos uma vida física como a nossa, devemos sempre considerar o Criador. Vamos sempre considerar quem Ele é em nossas vidas. Vamos sempre considerar a vontade dEle ao seguirmos a Ele. É a coisa mais sábia que você pode fazer por si mesmo ao decidir se tornar um dos filhos ou uma das filhas do Pai Todo-Poderoso. Pode ser que você seja rico, mas sem o Pai, sem o Senhor Deus como seu Pai no Espírito, quando Ele pedir de volta a tua alma, o que acontecerá contigo? Você vai para a perdição e destruição, e haverá uma prestação de contas dessa alma enquanto você tiver vivido aqui nesta terra sem Ele. Se você viver nesta terra sem Ele, onde estará o seu destino? Certamente um desses dois destinos, na eternidade. Haverá um lugar para você, e se você viver sem Deus, esse lugar será o inferno. E foi isso que o homem rico descobriu. Na história de Lázaro e do homem rico, em Lucas 16, 19 a 31. Você poderia ler para nós, por favor? Sim, pastor, em Lucas 16, versículos 19 a 31, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, pois estou atormentado nessa chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora é consolado, e tu estás sendo atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que estão aí não poderiam passar para cá, de sorte que os que estão aqui não poderiam passar para vós, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tem 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, para que eles não venham também para esse local de tormento. E Abraão disse a ele: Eles têm Moisés e os profetas, que eles escutem a eles. E o homem rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos for até eles, talvez eles se arrependam. Versículo 31. E Abraão lhe respondeu: Se eles não escutarem Moisés nem os profetas, muito menos serão persuadidos, mesmo que alguém seja levantado dos mortos. E falando sobre a importância da alma, Lucas capítulo 16, 19 a 31, mostra-nos uma imagem clara de Lázaro e o homem rico. Ambos estavam fisicamente vivos, e o homem rico era tão rico que ele se vestia de púrpura e linho fino. E a Bíblia diz que ele se banqueteava suntuosamente todos os dias, quer dizer, que ele comia suntuosamente do melhor todos os dias. E havia um mendigo chamado Lázaro, que se prostrava diante do seu portão, cheio de feridas, tentando se alimentar das migalhas que caíam da mesa do homem rico. Além disso, os cães vinham e lambiam suas feridas. E aconteceu que o mendigo morreu. Isso vai acontecer com todos, seja as pessoas ricas ou pobres. A morte. E aconteceu que o mendigo morreu e foi carregado pelos anjos para a companhia de Abraão. O homem rico morreu também e foi sepultado. Tudo isso fala sobre a morte física. Porque quando você morre, você não está realmente morto. Espiritualmente, ou na sua alma. É simplesmente uma transição de uma vida física para uma outra vida, na eternidade. Veja quando a palavra de Deus diz no versículo 22. Quando o mendigo morreu, sua alma foi levada pelos anjos para a companhia de Abraão. O homem rico também morreu. Seu corpo foi sepultado. E seu corpo
Mas veja a alma, no versículo 23. E no inferno ele levantou seus olhos, estando nos tormentos, e viu Abraão lá longe. Essas são as almas agora que estão falando. Ele clamou dizendo: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e envia Lázaro para que ele mergulhe a ponta de seus dedos na água e refresque minha língua, porque eu estou sendo atormentado nessas chamas. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se que durante a tua vida na terra recebestes coisas boas, enquanto Lázaro só coisas ruins. Mas agora está sendo confortado, e enquanto você está sendo atormentado. É a alma quem de fato sente a dor. É a alma quem pode pensar. É a alma quem pode ver. E é realmente a alma quem pode sentir o cheiro e pode escutar. E que pode sentir a dor. Essas são as almas conversando. Uma está nos céus, na companhia de Abraão, e a outra estava no inferno, nos tormentos das chamas do inferno. Então ele disse a Abraão: Por favor, envia Lázaro para que mergulhe a ponta dos seus dedos na água e possa refrescar a minha língua. Refresque a minha língua, pois está tão quente nesse tormento das chamas do inferno. Mas o que Abraão disse? Abraão disse a ele: Você sabe, quando estava vivo, você tinha uma vida boa. E Lázaro, ele estava sendo perseguido. Ele tinha uma vida tão miserável. Agora ele está sendo confortado, porque ele nasceu de novo no espírito de obediência à vontade do Pai, certamente. É por isso que ele entrou no céu, foi por causa disso. Mas esse homem rico era rico demais, só que nesse tópico, só que nesse assunto de ser salvo, por meio de obediência à vontade do Pai, através do arrependimento. Ele disse: Mas agora você está sendo atormentado. E além disso, tem um abismo estabelecido entre nós, de modo que aqueles que estão aí não podem vir aqui, e aqueles que estão aqui não podem ir até aí. Você sabe, quando você está morto, quando você morre, o seu destino é final. Não há como mudar os lugares. Não há como mudar os lugares. O seu destino é final. Então, aquelas doutrinas tradicionais que nós tínhamos recebido das nossas antigas religiões, todas as religiões antes, diziam que depois que a pessoa morre, ela vai para o purgatório, que você poderia até mesmo oferecer uma missa, e você poderia oferecer e deixar ofertas, e fazer uma missa em memória, e depois que a sua oferta chegasse ao fundo da urna de ofertas, a alma do seu ente querido pularia do purgatório direto para o céu. Isso é conversa para boi dormir, irmãos e irmãs. Isso não é verdade. O que a Bíblia diz é que é verdade. Pois quando você morrer, o seu destino será final. E aqueles que estão lá não podem vir para cá. E aqueles que estão aqui não podem ir até lá. Veja esse homem rico. Essa é a alma falando. Então ele diz: se isso não puder acontecer, eu oro, portanto, Pai, que o Senhor possa enviar ele para a casa do meu pai. Ele lembrou dos seus irmãos lá, que ainda viviam nesta terra. Pois eu tenho 5 irmãos, para que possam testemunhar para eles, de modo que eles não venham também para este local de tormento. Agora que ele foi querer que os irmãos dele fossem evangelizados, ele queria que os irmãos dele também, que alguém fosse até eles e testemunhasse para eles e dissesse: talvez ele se arrependa, para que não venham para esse local de tormento. Mas Abraão disse a ele: eles têm Moisés e os profetas, deixem que eles escutem a eles. Nesses últimos dias, há o Filho de Deus, que eles escutem a ele. E ele disse: não, pai Abraão, mas se alguém ressuscitar dos mortos, eles vão se arrepender. E ele disse: não, pai Abraão, se alguém fizer um milagre, mesmo que antes tivesse morto ou voltasse à vida, eles podem até acreditar. E Abraão disse: se eles não escutarem Moisés e os profetas, muito menos eles serão persuadidos. Mesmo que alguém levantar dos mortos e fizer um milagre, eles não vão crer naqueles que foram enviados para lá. Nesse tempo particular e específico da nossa geração, é o Filho de Deus, que é a voz audível do Pai.
Se eles não crerem em mim, mesmo que um milagre aconteça de alguém que antes estivesse morto e agora tiver ressuscitado de volta à vida, eles também não vão crer mesmo que esse milagre aconteça. Se eles não crerem e aceitarem a mensagem do Filho de Deus agora mesmo. Isso é tão importante que o destino da tua alma está em risco. E nesses lugares da eternidade, você vai ter que escolher um. Enquanto você está vivo fisicamente, você poderá tomar suas próprias decisões, sua liberdade de escolha, ao escolher o seu futuro, seja no inferno ou nos céus. A eternidade está aguardando por você. Se você se arrepender, acolher a mensagem do Filho indicado e disser: não minha vontade a partir de agora, mas que a tua vontade seja feita, Pai. Eu vou seguir a voz do Filho indicado, que é a tua voz, Pai. Dessa forma você terá escolhido o seu destino nos céus junto comigo. Mas se você rejeitar essa mensagem, mesmo que você tenha escutado, você poderá fazer a sua própria escolha. Suas escolhas ou te farão sofrer, ou farão você se regozijar no final. Suas escolhas ou vão fazer você se regozijar ou sofrer. Você vai ou usufruir ou sofrer as consequências da sua decisão. Cabe a você. Será que a salvação está aberta para todos? Sim, para todas as pessoas, toda a humanidade. Não importa de onde você veio, não importa qual religião, qual raça ou cultura, ou qual a cor da sua pele, isso não importa. Contanto que você pertença à raça adâmica decaída, contanto que você pertença à raça da humanidade, você será bem-vindo e esta salvação é para todos vocês. E a salvação ensinada pelas religiões e denominações, na área da igreja. Deixe para lá essas religiões, deixe para lá essas denominações. Elas não poderão te salvar. Esta noite, hoje, neste dia, seja na manhã ou seja ao meio-dia, ou mesmo à noite, qualquer que seja o momento em que você estiver escutando a mim, foi o Filho que foi encarregado pelo Pai de salvar a humanidade. Não é a religião nem a denominação. Consequentemente, é apenas o Filho que pode dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. O Pai já produziu um Filho indicado, seu templo, sua residência, sua voz audível, nesta terra hoje, onde você pode escutar a sua voz. Quando você escuta a voz dele, e se você estiver no túmulo do pecado, na tua vontade humana da semente da serpente, levante-se. Se você fizer o bem, quer dizer que você vai aceitar e acolher minha mensagem, você será ressuscitado para a vida eterna. Mas se você fizer o mal, quer dizer, se você não aceitar, você rejeitar minha mensagem, você também será ressuscitado, mas para a danação. Agora, esse é o momento para nos arrependermos. Lembre-se que as palavras do homem rico, que foi para o inferno, ele disse: envie alguém para a casa do meu pai, para testemunhar para os meus irmãos. Talvez eles se arrependam. E o que é a palavra arrepender-se novamente aqui? Não esqueça, a palavra arrepender-se significa: agora eu abro mão da minha vontade humana. Não será mais minha vontade que será feita, será a tua vontade que será feita, Pai. E aí então você põe o foco na vontade do Pai. E Ele já falou conosco através da palavra escrita, mas não contente com isso, Ele enviou o seu Filho indicado para ser a palavra viva, a vontade viva do Pai, o cumprimento do Antigo e do Novo Testamento. Eu sou o seu modelo, eu sou o seu padrão, eu sou o primeiro produto final da salvação do Pai e a conclusão desta salvação nesta terra hoje. O que acontecerá se você não se arrepender? Lucas 13:3 nos diz: e eu vos digo que não, a menos que se arrependam, todos de igual modo perecerão. A sua decisão, a decisão que você vai tomar hoje, será essa decisão e vai determinar o seu destino. Ou você vai escolher ir para o inferno,
a partir da sua liberdade de escolha, ou vai para o céu. Cabe a você. Arrependa-se ou você vai para o céu. Se não se arrepender e rejeitar a mensagem, você terá então tomado uma decisão de ir para o caminho da perdição. É você o único culpado se você for parar no tormento do fogo do inferno. Mas eu agradeço ao Pai que eu estou falando com todos vocês, irmãos e irmãs, que aceitaram a mensagem do Filho indicado pelo benefício da tua alma. Agora, você é um ser humano completo, aos olhos do Pai Todo-Poderoso, pois, como eu disse, você não é um corpo com espírito, você é um espírito com um corpo. Você agora é um ser espiritual completo, não apenas com corpo, não apenas com uma alma, mas com espírito e um completo entendimento sobre quem é seu Criador. Assim como eu, Filho indicado, seu modelo, padrão de salvação. Que o Pai abençoe você com esse maná de revelações hoje e que você possa ir mais fundo no conhecimento da verdade, esse maná de revelações. E eu vou continuar a te guiar, nutrir e te alimentar com esse maná de revelações, com as nossas próximas lições que estão para vir. Eu agradeço ao Pai por todos vocês e eu oro para que as bênçãos do Pai sempre estejam sobre todos vocês. I've seen a lot of faces. There have been times I felt so all alone. In my lonely hours, those precious lonely hours, the Father let me know I was His own. Through it all, I've learned to trust the Father. I've learned to trust in God. Through it all, through it all, I learned to depend upon His word. Thank God for the mountains, and I thank Him for my valley. I thank Him for the storm He's brought me through. For if I'd never had a problem, how would I know that God could solve them? How would I know what faith His word could do? Let me tell you now, through it all,